A retomada do julgamento do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, 8 anos após o crime que marcou o país e o mundo, será histórico. Nesta terça-feira, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal começa a julgar os mandantes do crime que ocorreu em 14 de março de 2018. Os acusados são os irmãos Chiquinho Brazão, ex-deputado federal, e Domingos Brazão, ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Os dois são apontados pela Polícia Federal como mandantes do atentado no centro do Rio de Janeiro. O julgamento também vai analisar o caso de outros 3 agentes públicos, incluindo o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior, que é acusado de ser o mentor intelectual dos assassinatos. O Ministério Público também quer a condenação do policial militar Ronald Alves Pereira e do ex-assessor do TCE do Rio, Robson Calixto da Fonseca. Segundo a Procuradoria, os irmãos Brazão devem ser integralmente responsabilizados por terem planejado e ordenado as execuções. A denúncia afirma que o crime teve como objetivo silenciar parlamentares que defendiam ideias contrárias às dos mandantes. Ronald teria atuado como partícipe, enquanto o delegado Rivaldo Barbosa teria dado suporte logístico ao crime e garantido que os autores não fossem punidos. A PGR ainda destaca que o grupo causou sérios danos urbanísticos ao rio por meio da grilagem de terras, favorecendo milicianos e prejudicando projetos sociais de habitação. O julgamento começa às 9 horas da manhã e será transmitido ao vivo aqui no canal da Mídia Ninja. O legado de Marielle segue vivo na política brasileira. A sua luta segue sendo honrada diariamente nos parlamentos brasileiros. Eu não tenho dúvidas, senhor presidente, que intervenções políticas em qualquer investigação causam prejuízos tremendos. A gente sabe, vivemos aqui numa situação limite no estado do Rio de Janeiro, diante das investigações do feminicídio político de Marielle Franco. Vocês vão lembrar, onde crime, política e polícia estavam reunidos, organizados, inclusive obstruindo as investigações sobre o assassinato de Marielle Franco. Nós não podemos ter memória curta. Se a população quer ter memória curta, se essa casa tem memória curta, eu não tenho. Foram 5 anos que mudou delegado na investigação do caso Marielle. Isso era no governo Witzel Castro. E ainda no governo Cláudio Castro, a gente ainda teve intervenção política na investigação do assassinato de Marielle Franco. Veja bem, senhor presidente, só depois de 5 anos e quando a Polícia Federal adentrou o caso, inclusive tivemos influência política na investigação do Ministério Público. As promotoras vieram a público dizer que tinha intervenção política. Então, diante disso, senhor presidente, diante do que foi e é o maior assassinato da história da democracia desse país, que é o assassinato de Marielle Franco, eu não posso achar natural que as investigações não prossigam. O caso está no STF por causa do foro privilegiado de Chiquinho Brazão, que foi eleito deputado federal no ano do crime. Mesmo preso desde março de 2024, ele só perdeu o mandato em 2025 e por faltas. A acusação de assassinato não foi considerada na cassação e seus direitos políticos foram mantidos. A decisão é assinada pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, pelo primeiro secretário, Carlos Veras, que é do PT, e pelo segundo secretário, Lula da Fonte. Apesar de perder o mandato, Brazão segue elegível. Um escândalo. A deputada Sâmia Bonfim afirmou que é uma vergonha Chiquinho Brazão não perdeu seu mandato por ser acusado de mandar matar Marielle, mas por faltas. Para ela, o significado é óbvio: preservar seus direitos políticos e preservar seus colegas parlamentares, para que não passassem pelo constrangimento de colocarem suas digitais na sua cassação. São os mesmos que querem caçar Glauber e anistiar golpistas. Aos amigos, tudo. Aos que incomodam, o rigor da injustiça. Escreveu. Na época, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, comentou a manobra para livrar Chiquinho Brazão. Para a Aniele, a cassação de Brazão preocupa por ter sido justificada por faltas e não pela acusação de envolvimento no assassinato. Na noite de ontem, um dos supostos mandantes do assassinato da minha irmã perdeu seu mandato na Câmara dos Deputados. Apesar de ser um passo importante para a justiça e para a democracia brasileira, nos preocupou muito que as motivações por trás dessa cassação sejam apenas justificadas por faltas e não pela acusação de um possível envolvimento em um assassinato tão vil, tão cruel como que foi
o da Marielle e do Anderson. A manutenção dos direitos políticos de quem mandou matar Marielle é um desrespeito com a sociedade e está exposto assim na nossa cara, né? Por isso que a gente segue fortalecendo a democracia, acreditando na justiça e, com certeza, no devido processo legal. Sim, também, como seguirei lutando para que a memória e o legado de Marielle e Anderson continuem sendo defendidos nesse país e no mundo, e que os responsáveis por esse crime sejam devidamente responsabilizados. O deputado Chico Alencar também denunciou a manobra e pediu que o acusado fosse devidamente responsabilizado. O querido, amado Papa Francisco dizia que a política institucional é também a forma mais elevada do amor ao próximo. Por isso, nela não devem caber o engodo, a mentira, a falsidade, a trapaça, a hipocrisia. Eu me relembro dessas palavras muito sábias para dizer que, no caso específico que alguns têm levantado aqui, de que nós esquecemos de Marielle Franco, que é rigorosamente impossível para quem conviveu com ela, Marielle, vereadora do PSOL, barbaramente executada por uma trama macabra que tem como acusados por mandantes Domingos Brazão e Chiquinho Brazão, e que agora, diante da transferência de Chiquinho Brazão para uma prisão domiciliar, com tornozeleira e várias restrições, nós nada falamos. Ora, nós queremos dizer que estamos insistindo, tanto com o presidente Arthur Lira, à época, como agora com o presidente Hugo Mota, para que traga para esse plenário, para a ordem do dia, a proposta de cassação do mandato de Chiquinho Brazão. E vamos votar a favor dela. Já se passam meses, isso é um absurdo, Sua Excelência continuar como excelência e com o nome constando ali no plenário, recebendo por isso. Na verdade, a liberação para a prisão domiciliar de Chiquinho Brazão se deveu, como vimos, a gravíssimos problemas de saúde cardíacos. O laudo médico diz que ele pode sofrer um infarto a qualquer momento. Não somos nós que vamos dizer que ele tem que continuar em condições não adequadas para a sua sobrevivência. Não queremos a morte, mas sim a sua condenação política aqui na casa desde já e na justiça quando for o momento, esperamos que em breve. O deputado Guilherme Boulos pediu justiça por Marielle e Anderson Gomes. Para Boulos, a decisão foi uma saída conveniente, articulada para manter seus direitos políticos e poupar o desgaste de quem tem rabo preso com ele. É uma vergonha que ele esteja elegível. Nós seguiremos em busca de justiça, escreveu. A deputada Célia Chacriabá informa que a luta por justiça continua. Chiquinho Brazão perdeu o mandato por faltar às sessões, não por mandar matar Marielle Franco e Anderson Gomes. Não é a justiça que queríamos. Queríamos que o plenário o cassasse, com todos os direitos políticos, para que jamais voltasse ao poder. Seguimos na luta por justiça, afirmou. Os executores do assassinato, Rony Lessa e Elcio Queiroz, estão presos desde 2019. Eles foram julgados e condenados em outubro de 2024. Foram 2 dias de julgamento, muitas horas de argumentações e depoimentos de todas as partes envolvidas. O primeiro dia foram mais de 13 horas de sessão no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O segundo dia, mais de 8 horas para chegar no veredito do júri popular. A argumentação da promotoria e da defesa foi em torno do tamanho das penas dos executores do assassinato, pois era certa a condenação. Então a juíza leu o veredicto final do júri. Vou anunciar para todas as pessoas presentes o resultado do julgamento, que já é público. Mas antes quero agradecer aos senhores jurados, que aqui hoje representaram toda a população da cidade do Rio de Janeiro. O júri é uma democracia. Democracia é esta que Marielle Franco defendia. Aqui prevalece a vontade do povo em maioria. Aqueles que atuam como jurados nada recebem. Prestam um serviço voluntário, gratuito, representando a vontade do povo no ato de julgar o semelhante que é acusado de ter praticado um crime tão grave que é querer tirar a vida da outra pessoa. Portanto, senhores jurados, obrigada em nome do Poder Judiciário. Obrigada em nome da população da cidade do Rio de Janeiro. A sentença que será lida agora talvez não traga aquilo que se espera da justiça. Talvez justiça, que tanto se falou aqui,
fosse que o dia de hoje jamais tivesse ocorrido. Talvez justiça fosse Marielle Anderson presente, como se justiça tivesse o condão de trazer um morto de volta. Então, dizemos que vítimas do crime de homicídio são aqueles que ficam vivos, precisando sobreviver no esgoto que é o vazio de permanecer vivo sem a vida daquele que foi arrancado do seu cotidiano. A sentença não serve para tranquilizar as vítimas que são Marinete, mãe de Marielle, Aniele, irmã de Marielle, Mônica, esposa de Marielle, Luiara, filha de Marielle, Ágata, esposa de Anderson, e Arthur, filho de Anderson. O homicídio é um crime traumatizante. Afinca no peito uma dor que sangra todo dia. Uns dias mais, uns dias menos, mas todos os dias. A pessoa que é assassinada deixa uma falta, uma carência, um vácuo que palavra nenhuma descreve. Toda a minha solidariedade do Poder Judiciário às vítimas. A sentença que será dada agora, talvez também não responda à pergunta que ecoou pelas ruas da cidade do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Quem matou Marielle Anderson? Talvez ela não responda aos questionamentos dos 46.502 eleitores cariocas que fizeram de Marielle Franco a 5ª vereadora mais votada na cidade do Rio de Janeiro nas eleições municipais de 2016 e que tiveram seu direito de representação ceifado no dia 14 de março de 2018. Todavia, a sentença que será lida agora se dirige aos acusados aqui presentes. E mais, ela se dirige aos vários Rones e vários Élcios que existem na cidade do Rio de Janeiro, livres por aí. Eu digo sempre que nesses 31 anos que eu sirvo ao sistema de justiça, nenhum de nós do povo nunca saberá o que se passou no dia de um crime. Quem não estava na cena do crime, não participou dele, nunca sabe o que aconteceu. Mesmo assim, o Poder Judiciário e hoje os jurados precisam julgar o crime com as provas que o processo apresenta. E trazer as provas para o processo, para os jurados, é árduo. Porém, com todas as dificuldades e todas as mazelas de investigar um crime, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro denunciou os acusados. Eles foram processados e tiveram garantido o seu direito de defesa e foram julgados. Por anos, exercendo a plenitude do direito constitucional de autodefesa, os acusados juraram inocência, pondo a todo tempo em dúvida a prova trazida contra eles. Até que um dia, no ano passado, 2023, por motivos que de verdade a gente jamais vai saber, o acusado Élcio fez a colaboração premiada e depois o acusado Rony a fez também. Os acusados confessaram a execução e a participação no assassinato da vereadora Marielle Franco. Por isso, fica aqui para os acusados presentes e serve para os vários Rones e vários Élcios que existem por aí, soltos, a seguinte mensagem. A justiça, por vezes, é lenta, é cega, é burra, é injusta, é errada, é torta, mas ela chega. A justiça chega mesmo para aqueles que, como os acusados, acham que jamais vão ser atingidos pela justiça. Com toda a dificuldade de ser interpretada e vivida pelas vítimas, a justiça chega aos culpados e tira deles o bem mais importante depois da vida, que é a liberdade. A justiça chegou para os senhores Rony Lessa e Élcio de Queiroz. Os senhores foram condenados
pelos jurados do 4º Tribunal do Júri da capital. 78 anos e 9 meses de reclusão e 30 dias multa para o acusado Rony. 59 anos de prisão e 8 meses de reclusão, 10 dias multa para o acusado Elcio. Saem os 2 condenados a pagar até os 24 anos do filho de Anderson Gomes, Arthur, uma pensão. Ficam os 2 condenados a pagar juntos R$ 706 mil de indenização por dano moral para cada uma das vítimas: Arthur, Ágata, Luiara, Mônica e Marinete. Condena os acusados a pagarem as custas do processo e mantém a prisão preventiva